E, como eu falei para vocês no finalzinho do último vídeo, vamos falar da função do arquivo, certo? É uma denominação aí bem curta. Tanto que eu vou pedir para que vocês prestem bastante atenção, que eu vou pedir para uma voz do além fazer a leitura para vocês. Função de arquivo. Acesso à informação. Rápida, precisa. Nossa, deu até medo, hein? Eu nunca vi essa voz. Mas ela veio aqui e falou pra gente. Para que você vai ter a necessidade de um arquivo? Para ter acesso à informação de maneira rápida e precisa. Não adianta você ter um arquivo desorganizado, certo? Um arquivo desorganizado você não vai ter nem uma coisa nem outra. Nem vai achar com precisão o que você precisa e muito menos de maneira rápida, certo? Com isso, a tecnologia vem auxiliando muito. Bom, vamos falar agora quanto à classificação dos arquivos. Bem, classificação. Lembrando, olha, desde que a gente falou primeiro em relação aos documentos de arquivo, que vão ao arquivo. Agora a gente está falando do arquivo em si, né, desde os últimos tópicos aí. Bom, vamos lá. Classificação. Eu não vou mais ficar escrevendo aqui de arquivo, porque agora você já sabe, né? Que a gente está falando do arquivo. Lembra aí, que é daquela sala que guarda um monte de coisa velha, ou aquele armário de lata, entendeu? Teve um lugar aí que eu trabalhei que, na verdade, o arquivo ele era tão bagunçado que ele servia de dormitório para ratos, certo? Cada um tinha o seu apartamento, né? Apartamento com pé direito alto ainda por cima. Mas vamos lá. Classificação dos arquivos. Primeiro, quanto à natureza dos documentos. Que natureza dos documentos? É aquela naturalidade que a gente falou anteriormente? Vamos verificar agora. Quanto à natureza dos documentos, classificam-se em especial e especializado. Então, dentro da natureza dos documentos, você vai ter a classificação em especial e em especializado. Especial e especializado. Estou descendo o morro. Bom, o arquivo especial é constituído por documentos de diversos formatos, certo? Como DVDs, CDs, fitas, microfilmes, que devido às características do suporte, merecem tratamento especial quanto ao seu armazenamento e tratamento técnico, certo? Então, classificação de arquivos quanto à natureza dos documentos. Tem documentos que são de natureza especial. Por quê? Porque eles merecem ali uma tratativa especial. Você tem arquivos com CDs, né? Então você tem que ter um controle ali para não riscarem a mídia e você perdeu acesso a documentos importantes, né? Ou DVDs, ou fitas magnéticas, né? Antigamente tinha muito disso, as empresas utilizavam aquelas fitas DAT, né? Se você não sabe o que é uma fita DAT, dá uma olhada no Google, né? Se você tem aí seus 18 anos e está começando a prestar concurso, dá uma olhada lá, o que é uma fita DAT. Os primórdios aí dos arquivamentos, né? Microfilmes, né? Ou filmes, como eu falei para vocês aí no vídeo anterior, em relação aos filmes que tem no arquivo lá da fundação que eu trabalhei, do zoológico, né? Referente aos animais. Mas era um arquivo, olha, era um arquivo que não tinha um suporte
né, para um tratamento especial em relação ao armazenamento e ao tratamento técnico. Pelo menos na época que eu estive lá, era tudo jogado. Né? Enfim, tomara que hoje em dia tenha melhorado. E o arquivo especializado. O que seria? O arquivo especializado é constituído por documentos resultantes de uma determinada área do conhecimento humano, independentemente do suporte onde a informação encontra-se registrada. Exemplos de acervos especializados: os arquivos médicos, arquivos de engenharia e outros. Às vezes, você trabalha num setor lá que tem vários departamentos, né? Um departamento tem vários setores, né? Vice-versa. E cada um, obviamente, vai ter o seu arquivo. O departamento ali de engenharia tem lá os projetos arquivados. O outro departamento, né, o departamento jurídico, tem lá os seus processos arquivados. Né? O departamento médico de um hospital ali, ou de uma secretaria, né, enfim, vai ter lá os prontuários, né, tudo que foi feito com aquele paciente, enfim. Então, em relação à classificação do arquivo quanto à natureza dos documentos, fica em especial, com uma tratativa especial devido à qualidade do documento a ser arquivado, e o especializado, que é, independentemente da qualidade do documento a ser arquivado, ele é especializado, ele trata de um assunto específico, médico, engenharia, jurídico, enfim. Beleza pura. Vamos falar agora, gente, de uma outra classificação. Então vamos liberar espaço para falar mais um tantinho. No caso, seria a classificação dos arquivos em relação à sua extensão. Como assim? Então vamos descobrir. Quanto à extensão, os arquivos podem ser setoriais, estabelecidos juntos aos setores da instituição, ou arquivos centrais ou gerais, que reúnem sob a sua guarda documentos provenientes de diversos setores da instituição. Então, por exemplo, você tem ali um hospital, que você foi alocado para estar prestando seu serviço lá. E aí nesse hospital, obviamente, tem vários setores, né? Tem o setor administrativo, tem o setor de ortopedia, tem o setor... Enfim, vários setores. E aí, né, vamos supor que seja um tipo de arquivamento digital. Né? Todo o arquivamento é feito num servidor. Dentro do seu setor que você está designado, por exemplo, vamos chutar aí, o setor administrativo do hospital. Você não trata nada de medicina, mas você trata ali de pagamento de conta, compra de material, enfim. Você vai ter documentos que você, talvez por ainda não estarem prontos, ou por serem de cunho particular daquele setor, ou você pode salvar ele num servidor próprio do setor, ou somente ali na máquina que você está trabalhando. E documentos que são de cunho geral, você vai salvar no servidor, certo? É exatamente isso que está dizendo aqui, certo? Arquivos centrais, que seria um servidor, que ele vai reunir todos os documentos para todo mundo ter acesso, ou arquivos setoriais, né? Ou você salva no servidor privativo do setor, ou na máquina ao qual você trabalha, certo? Então nem precisou escrever muita coisa aqui não. Vamos para o próxima classe, né? Próxima classificação de arquivo. Próxima classe de arquivo. Beleza. Temos aqui arquivos classificados quanto ao estágio de evolução. Que é isso? Vamos descobrir junto.
Deixa eu destrinchar porque eu acredito que os textos estejam equivocados. Quanto a estes arquivos, agora eu consegui, né, entender. Quanto a estes arquivos, estágios são identificados como correntes, intermediários e permanentes. Então, qual é o estágio? É o arquivo corrente, quando eu li eu pensei que era uma corrente mesmo, uma corrente de cachorro, mas não é isso. Quando eu li o restante agora eu entendi. Intermediário, e permanente. O que corresponde ao ciclo vital das informações, também chamado de teoria das 3 idades. Então, está muito ligado à evolução, né? A evolução de tempo do arquivo. Tem arquivos que são de uso corrente, tem arquivos que são de uso intermediário. E o arquivamento permanente é aquele arquivo que vai estar lá, né, mas talvez não seja sempre que você utilize, certo? Mas a gente tem um detalhamento dele aqui, a gente vai poder explicar aí com mais convicção. A Lei 8159 de 91, que a gente já falou, define em seu artigo 8º 3 estágios da seguinte maneira. Arquivos correntes são aqueles em curso ou que, mesmo sem a movimentação, constituem objeto de consultas frequentes. Tá vendo? Intermediários são aqueles que, não sendo de uso corrente nos órgãos produtores, por razões de interesse administrativo, aguardam a sua eliminação ou recolhimento para guarda permanente. Então, esse aqui é como se fosse o céu. Ele está no céu, o arquivo. Ele está sempre sendo utilizado, ele se sente útil. O intermediário é o purgatório do arquivo, porque o documento ele não está nem sendo correntemente usado e nem sendo guardado permanentemente. Ele não está nem lá nem cá. E o arquivo permanente é o conjunto de documentos de valor histórico, probatório e informativo que devem ser definitivamente preservados. Logo, eles não estão sempre em movimentação. E não há uma previsão também, né? Aqui é sempre movimentado, aqui existe uma previsão de movimentação, e aqui não tem nenhuma previsão. É simplesmente um arquivo permanente para você ter um valor histórico e probatório. Certo? Então aquilo que eu falei não era nenhuma abobrinha, não. Graças a Deus. Bom, e vamos falar também agora de outra classificação de arquivo, que é a classificação em relação às entidades mantenedoras. Por isso que eu falei para vocês no vídeo anterior. Entra no Google, dá uma olhadinha nessa lei, né? Que é ela que está embasando aqui o nosso estudo. E lei e concurso são coisas que andam juntas, né? É unicarne, a legislação e os concursos. Bom, gente, então vamos lá. Próxima classificação é a classificação das entidades mantenedoras. Vamos abreviar porque não vai caber. Bom, conforme as características da entidade acumuladora de documentos, estes podem ser divididos em... Então, dentro dessa aqui,
dessa classificação de arquivo, a gente ainda tem mais duas. Primeira, arquivos públicos. São aqueles produzidos por instituições públicas nas esferas federal, estadual e municipal. Também são considerados públicos os arquivos acumulados por empresas privadas encarregadas da gestão de serviços públicos, como, por exemplo, as concessionárias de serviços públicos, concessionárias de gás, de fornecimento de energia elétrica, de rodovias, ferrovias. Então, todos esses documentos que essas empresas que realizaram em algum tipo de parceria com a iniciativa pública, né, parceria público-privada, que muitas vezes falam, né, esses documentos, eles também são ditos como arquivos públicos, pois estão servindo à população, né, enfim. E arquivos privados. Arquivos privados são aqueles produzidos ou recebidos por pessoas físicas ou jurídicas em decorrência das suas atividades. Ao artigo 11 da Lei 8159/91, de 91. Exemplo: arquivos comerciais, arquivos institucionais e arquivos pessoais. Então, para a gente aqui que está focado no estudo de concurso público, é óbvio que para a gente o que interessa? Os arquivos de natureza pública. Bem, ressalta-se que os arquivos pessoais e familiares, os comerciais e os institucionais, também podem ser chamados de arquivos privados. Isso a gente já falou. A pessoa que fez o texto fez uma redundância aí. E uma observação. Tomar cuidado com a diferença de classificação dos documentos de arquivo, visto no assunto classificação, codificação e catalogação de papéis e documentos, que, apesar da semelhança, a classificação dos documentos de arquivo também podem ser, quanto ao gênero, textuais ou filmográficos, natureza do documento, ostensivo ou sigiloso, espécie de documento, memorando, ata, ofício, tipologia do documento, por exemplo, uma ata de reunião, uma certidão de casamento e declaração de alguma coisa, uma certidão negativa de débito ou um atestado de antecedentes criminais, enfim. Então, ademais a essas classificações que a gente deu, ainda há umas classificações em relação ao gênero do documento, natureza, espécie, tipologia, mas aí são mais direcionados a uma classificação, como eu posso passar para você, uma classificação dita como menos profissional, né? Vamos colocar dessa forma. Bom, agora, a gente vai falar sobre uma teoria que chama Teoria das Três Idades. Essa teoria, a gente vai dar continuidade a ela a partir do próximo vídeo, para a gente não ter uma quebra no raciocínio aí devido ao tempo do vídeo, certo? Então, se você puder aí, antes de iniciar o próximo vídeo, vai tomar uma água, que é o que eu vou fazer já já, e a gente, como falam, taca-lhe pau, Taca-lhe pau. Valeu!